Olá minha gente, hoje aqui em Teresópolis está um frio danado e eu fiz esse vídeo tratando de um tema mais espinhoso. Uma afirmação que fazem por aí que o Brasil é a maior carga tributária do mundo. Será que é mesmo? Vamos entender isso direitinho e vamos entender direitinho qual é o nosso problema em termos de carga tributária e reforma tributária. Mas antes de a gente começar, não esqueçam de se inscrever, dar o like, curtir e compartilhar. Vamos lá, gente. Esse vídeo vai ser muito legal e vocês vão entender muita coisa que está acontecendo. Vem comigo! Bom, gente, hoje a gente vai tratar de um tema mais espinhoso. Na verdade, eu estou usando essa maior carga tributária do mundo, essa pergunta aí, é para a gente tratar de um tema muito espinhoso, que é as pessoas citarem dados como se fossem verdadeiros, sem ter base alguma, e criar, com base nisso, toda uma história que acaba influenciando pessoas, saem repetindo por aí, e parece até coisa do Goebbels, da propaganda nazista. Repita uma mentira tantas vezes com segurança que ela vai virar verdade. Será que o Brasil é a maior carga tributária do mundo mesmo? Bom, a gente escuta isso nos meios de comunicação direto. Inclusive, eu vou usar uma entrevista do Luciano Hang lá no Flow. E, inclusive, os youtubers concordam com ele. E a gente escuta, o Brasil é a maior carga tributária do mundo. No Brasil se paga muito imposto. Se não fosse isso, ele já teria se desenvolvido. Mas será que essas afirmações estão baseadas em dados concretos, dados econômicos, ou é só um achismo? E sabe por que que a gente não gera mais emprego no Brasil? Tem algumas Por causa dos ideias impostos. aí. Né? Bom, Nós pensei temos que a fosse falar outra maior coisa. carga tributária do mundo. O Brasil, na década de 80, de 70, exportava tudo. Exportava louça, exportava toda a indústria nacional, exportava para o mundo todo. E por que que nós fomos perdendo competitividade? Lá atrás, a carga tributária era 18, 20, 22, 24. E hoje chega a quase 50% de tudo que a gente produz. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Bem, minha gente, eu usei os dois vídeos para vocês verem como inventar número não é de um lado nem do outro. Todo mundo inventa, todo mundo fala aquilo que quer e não se preocupa de provar nada, de mostrar a fonte de dados. Bom, aqui é diferente. Aqui a gente vai mostrar que as falácias que estão sendo contadas, as mentiras, no caso específico de tributos, e vamos mostrar a fonte de dados. Bom, como vocês estão vendo aí, são dados da OCDE. Né? É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Olha o Brasil lá. O Brasil é a 19ª carga tributária dos países que fazem parte da OCDE. Gente, a gente não é uma carga do mundo, né? Engraçado, né? Ou seja, mas isso é um dado econômico. Observe lá no rodapé. Qual é a fonte de dados? É o Tesouro Nacional, agora de fevereiro de 2020. Então, ou seja, eu estou afirmando que o Brasil não é a carga tributária do mundo, estou afirmando com base em dados do Tesouro Nacional, não do que eu acho. Outra falácia que dizem que a gente trabalha mais que qualquer povo para pagar os tributos. Mais uma vez, a fonte está ali embaixo à sua esquerda, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Ó, quem trabalha mais do que a gente, mais dias para pagar os tributos, pessoal da Dinamarca, da Bélgica, da França, da Finlândia e por aí afora vai. Como você vê, eu cheguei até o Brasil equilibrando com a Alemanha. Ou seja, nós não somos o povo
que trabalha mais dias para pagar tributos. Então, logo, a gente não pode ser a maior carga tributária do mundo. Então, gente, a gente pode olhar aí que o Brasil é o 19º país, considerando os 28 países, comparando com a OCDE, que é a Organização de Cooperação para Desenvolvimento Econômico. Olha que a gente não está olhando nem o mundo inteiro, que é mais de 150 países. Mas a gente é a 19ª, 18ª posição. Ficamos por ali. Muitos comentaristas fazem comparação do Brasil com os Estados Unidos, só que eles tiram o contexto. Isso é uma técnica que se usa quando você quer induzir alguém a alguma coisa, você tirar de contexto. O contexto aqui é o seguinte: embora a carga tributária dos Estados Unidos seja de 24,3%, eles têm uma economia que é 15 vezes maior do que a nossa. O PIB deles é 15 vezes maior do que o nosso. E a população não é tão maior assim. A nossa população está na casa de 212 milhões e a dele está na casa de 330 milhões. Então, ou seja, com uma economia tão maior, é possível cobrar um pouco menos de cada um. Na Alemanha e na Itália, olha que a Alemanha é a primeira economia da Europa. A carga tributária é a ordem de 38%, 42%. Né? Então, como eu falei aí, a média dos países é na casa de 34%, os ricos ou desenvolvimento. Nós estamos no grupo em desenvolvimento. Então, a conclusão que a gente pode chegar, a primeira, sem dúvida, é que a carga tributária do Brasil não é a mais alta do mundo. Ou seja, o que o Luciano Hang está falando no vídeo é mentira, é falso. Os dados mostram o contrário. O Brasil sequer está entre as cargas mais altas, considerando esse conjunto de economias. Então, gente, o que eu posso dizer é o seguinte: fiquem atentos com os dados que passam para você, procurem saber as fontes. Tem muita gente falando sobre o que não sabe, citando dados para manipular vocês. Em resumo, aqui desse slide, se nós não somos a carga tributária mais baixa do mundo, com certeza não somos a mais alta. Então, a gente olhando lá na OCDE, o Brasil é a 19ª carga tributária do mundo. Então, a primeira conclusão, óbvio, é que a gente não é a maior carga tributária do mundo, né? A gente pode não ser a carga mais baixa, mas definitivamente a gente não é a carga tributária mais alta do mundo. Então, tirem isso da cabeça. Nós vamos entender qual é o problema. O problema não é a carga tributária, é a estrutura da carga tributária e gestão pública. Nós vamos chegar lá. Mais uma vez, pegando os dados consistentes. O Luciano Hang disse que o Brasil parou de exportar por causa da carga tributária. Num trecho, eu destaquei isso numa legenda lá. Mais uma vez, a esquerda foi o Ministério da Economia e o link onde você pode buscar essa tabela do Ministério da Economia. A gente tem a exportação brasileira e importação, né, a balança comercial, desde 98. Por favor, me digam aonde que a gente parou de exportar. A gente sim teve anos que a gente teve balança comercial negativa, saldo negativo, teve anos melhores e piores, mas se vocês olharem, 2021, 2022, a gente está até o momento com uma balança comercial positiva de 26, 25 bi. Não estou vendo aonde a gente parou de exportar, de onde ele tirou esse número, de onde ele tirou essa afirmação. Ele também falou que os tributos impediram que a nossa indústria de transformação... O que é indústria de transformação? É quem pega um produto básico, né, e transforma. O cara que pega qualquer insumo básico, aplica indústria nele e transforma aquela coisa, né? Então, eu peguei aí, na minha pegada, Ministério da Economia, está aí o link para buscar o dado, tá? De 98 até 2022 agora. Então, a participação, vocês notem que em 1998, 10% da nossa exportação era agropecuária, 8% era extrativista e 81% indústria de transformação. Agora, em 2022, a gente tem 25% de agropecuária, 22% de indústria extrativista e 53% de transformação. Ou seja, a indústria de transformação